Olá, meus amigos e minhas amigas. Gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre Jesus, sobre Deus. E o tema que nós nos propomos a falar hoje é Conversando com Deus. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos fechar nossos olhos por alguns momentos, concentrarmos nossas atenções em nosso coração, em nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa oportunidade a nós concedida, para que nós possamos servir ao Mestre. Vamos agradecendo ao nosso mentor individual, aos nossos amigos espirituais. E vamos elevando o nosso pensamento até o Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema hoje, Conversando com Deus, na verdade nós já até acabamos de conversar um pouquinho, né? Quando nós oramos, quando nós elevamos o nosso pensamento, nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com a divindade. Para entendermos essa questão, vamos buscar uma informação lá no Livro dos Espíritos. Na primeira pergunta que Allan Kardec perguntou aos espíritos, ele não perguntou quem é Deus, porque durante muito tempo nós tínhamos uma ideia formada de que Deus era uma persona, uma personalidade. Era uma pessoa como nós, como Jesus, um velhinho de barba branca que ficava sentado num trono lá no céu, enfim. Então, esse conceito foi perpetuado durante muito tempo dentro do conhecimento humano, né, da humanidade. Mas Allan Kardec, ele já, por tudo que ele já havia ouvido falar, tudo que ele já havia estudado, ele já tinha com ele que Deus não era quem é Deus. Então a pergunta que ele fez para os espíritos, o que é Deus? Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta não poderia ser outra. Vou só ler a resposta aqui para a gente poder se posicionar. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a definição que os espíritos deram para a pergunta de Kardec. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que nós compreendemos quando nós lemos essa resposta, quando nós observamos nas entrelinhas dessa resposta? Que Deus, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a origem de tudo. Tudo tem origem em Deus. O universo, nós, tudo que nos cerca, os planetas, as galáxias, tudo tem origem em Deus. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E dentro desse capítulo, que eu até recomendo quem tiver oportunidade que releia ou leia, para quem nunca leu, tem várias colocações dizendo que Deus é eterno, é imaterial, é imutável, soberanamente bom e justo. Tem uma série de considerações lá acerca do que é Deus, tá? Então, nos posicionando dentro dessa resposta que o Allan Kardec recebeu, como é que nós conversamos com Deus diante dessa resposta? Né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como é esse conversar com Deus? Então, meus amigos, como é que nós conversamos com Deus? Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para tudo que nos cerca, quando nós agradecemos por tudo que nós temos, por quem nós somos, quando nós olhamos para nós, para dentro de nós, todo esse corpo físico que nós temos, esse complexo, essa máquina perfeita, quando nós olhamos para tudo isso, quando nós agradecemos por tudo isso, quando nós agradecemos pela natureza, por tudo que nós temos, por tudo que nos é concedido, quando nós agradecemos pela presença de Jesus em nossas vidas, com os seus ensinamentos,
nós estamos conversando com Deus, entre aspas, porque Deus está em tudo, Deus está em todos os lugares e Deus também está dentro de nós. Eu li recentemente uma frase que diz assim, foi até a frase que me motivou a conversar um pouquinho sobre esse tema, né? E a frase dizia assim: aprenda a conversar com Deus para que você possa conversar com as pessoas, não é? Então, como é que é esse conversar com Deus? Lembrando alguns ensinamentos de Jesus, o que Jesus falou para nós, né? Tantas coisas que ele falou, mas puxando algumas informações, ele falou assim: Deus, né? Vós sois deuses, né? Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. E ele falou também: quando você quiser orar a Deus, agradecer a Deus, faça isso em segredo, né? Quer dizer, vá para o seu quarto e ore em silêncio. Você não precisa dizer, né, para todo mundo que você está orando, agradecendo a Deus. Faça isso em segredo, faça isso com você mesmo. Por que Jesus nos deu essa orientação, não é? Jesus nos deu essa orientação porque Deus está dentro de nós. Deus está presente em nós, né, como estava nele. Quando Jesus queria conversar com Deus, né, o que ele fazia? Ele se afastava de todo mundo, se isolava, ia para o deserto, ia para algum lugar, e lá ele ficava em silêncio, conversando com Deus. Na verdade, ele estava conversando com ele mesmo, porque Deus está dentro dele. Deus está dentro dele como está dentro de nós. Então, Deus está presente em todos os lugares. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, né, eu coloco uma resposta um pouco mais simples nessa aqui que o Allan Kardec nos deu, que os espíritos nos deram, mas eu coloco assim: Deus é. Deus é tudo. Deus é simplesmente tudo. Deus está presente em tudo. Tudo que nos cerca, tudo que nós temos, tudo que nos é concedido, tudo que nós temos, meus amigos e amigas, tudo que nos é concedido com a permissão de Deus. Então, Deus nos proporciona tudo isso, a vida que nós temos, o trabalho que nós temos, a família que nós temos, quem nós somos, o corpo que nós temos, as coisas que nós temos. Deus nos concede tudo isso para que nós possamos viver esta existência, viver essa reencarnação da melhor maneira possível, para que nós possamos resgatar os nossos débitos passados, né, as nossas falhas, os nossos aprendizados, porque é muito importante nós considerarmos que tudo que acontece conosco, seja bom, seja ruim, seja certo, seja errado, nós temos que mudar um pouco a visão das coisas que acontecem conosco. Tudo que acontece conosco é aprendizado. Tem aprendizados bons e tem aprendizados amargos, aprendizados que nos fazem passar por algumas situações, enfim. Mas tudo é aprendizado. E nesse momento, nós estamos aqui reencarnados para quê? Nós estamos aqui reencarnados para que nós possamos buscar esses aprendizados amargos que nós tivemos lá em vidas passadas e, dessa vez, ter um aprendizado bom, aproveitar a situação, melhorar a situação, melhorar a relação com alguém, com algum parente, alguma coisa, com algum familiar, cumprir alguma tarefa com a comunidade, seja lá o que for, todos nós temos nossas missões individuais e nossas missões coletivas, todos nós temos. Então, aquilo que nós lá atrás aprendemos e passamos por um período amargo, foi um aprendizado amargo, difícil de engolir, né, como nós dizemos, aquilo que nós passamos lá atrás, que foi amargo para nós, agora nós temos a oportunidade de passar novamente, para que dessa vez seja um aprendizado melhor. Então é para isso que nós estamos aqui. E buscando essa compreensão de Deus, né, do que é Deus na realidade, buscando esse entendimento de que Deus está em tudo, Deus é a causa primária de tudo que nos envolve. O nosso planeta, a nossa galáxia existe porque Deus permitiu. Simplesmente por isso. Nós fomos criados porque Deus permitiu. Nós reencarnamos porque Deus permitiu. Nós temos a vida que nós temos hoje porque nós criamos, tá? Esse é um outro ponto que, só aproveitando, pegando um gancho para nós falarmos aqui,
A vida que nós temos hoje, o modo como nós vivemos hoje, tudo que nós temos hoje é criação nossa, com a permissão de Deus. Então, isso também nos abre um outro campo, né? Se nós criamos uma situação hoje que está desconfortável para nós em algum campo da nossa vida, mas nós criamos essa situação, nós não podemos criar algo diferente, não podemos criar algo melhor, não podemos criar uma situação mais em paz, mais saudável, mais equilibrada. Nós podemos. De novo, pegando o gancho no que Jesus falou, vocês são deuses, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Por que Jesus falou isso para a gente? Porque Deus está dentro de nós, meus amigos. Deus está presente em nós, na nossa vida. Quando nós fomos criados, foi colocado lá dentro de nós a centelha divina. Como que é essa centelha divina? O que que é essa centelha divina? Essa centelha divina é o nosso espírito. Então, Deus está presente em nós. Todos nós temos Deus dentro de nós. E a partir do momento que nós compreendemos isso, que nós começarmos a ter essas conversas, né, com Deus que está presente em nós, toda a nossa vida vai se transformar. Toda a nossa maneira de ser, de agir, a nossa maneira de se relacionar, se comunicar com os nossos irmãos, vai se transformar. Mas nós precisamos cumprir essa etapa, nós precisamos ter esse entendimento, ter essa compreensão, para que nós possamos compreender a magnitude que é a nossa existência, a magnitude que é a nossa vida, para que nós possamos agir de maneira diferente. Então, quando nós falamos conversando com Deus, quando nós conversamos com Deus, quando nós estamos na natureza, apreciando a natureza, agradecendo a natureza pelo que ela nos dá, pelas árvores, pelas frutas, pelas verduras, pelos legumes, pela sombra, pela proteção, nós estamos conversando com Deus. Quando nós agradecemos pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, nós estamos conversando com Deus. Quando nós agradecemos por nós, pela nossa criação, por quem nós somos, porque isso também é uma outra questão. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar quem nós somos. Nós somos muito autocríticos conosco mesmo, queremos esconder, às vezes, atitudes que nós temos, atitudes menos positivas, questões que nós ainda não trabalhamos dentro de nós, e às vezes nós não aceitamos quem nós somos de verdade. Enquanto nós não aceitarmos nós como nós somos, enquanto nós não aceitarmos o nosso eu verdadeiro, não aceitar o nosso lado sombra e o nosso lado luz, enquanto nós não aceitarmos isso, nós não conseguimos sair do lugar, nós não conseguimos evoluir. Então, se nós queremos melhorar, se nós queremos agir de maneira diferente, se nós queremos criar uma outra situação, criar uma nova condição de vida, nós temos que aceitar o nosso lado sombra também, não só o nosso lado luz. Aceitar o nosso lado que não é bom, tanto quanto nós aceitamos o nosso lado bom. E o nosso lado que não é bom, às vezes a gente quer que ele fique escondido, né? Que ele não apareça, que ele fica debaixo do pano. Mas é justamente para que ele apareça que nós estamos aqui. É justamente para isso que nós reencarnamos, para que esse lado sombra apareça de alguma maneira, para que a gente possa trabalhar essas questões, né? Mas aí vocês podem pensar, puxa, mas se Deus está dentro de mim, eu tenho um lado sombra? Sim, nós não somos Deus, né? O Deus que o Allan Kardec nos passou aqui, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós não somos Ele. Nós somos criação dele, como tudo que nos cerca. O nosso planeta, as nossas coisas, tudo que nós temos, nós somos criação dele. Ele está presente em nós, ele está dentro de nós. E nós temos, por essa presença em nós, nós temos capacidade de realizar muitas coisas. Nós somos, eu vi uma pessoa dizer que nós somos a manifestação divina na Terra, a manifestação da energia essencial na Terra. Então, o que que isso significa? Deus está dentro de nós. Por isso que nós ouvimos falar que nós podemos fazer muitas coisas, que o nosso poder é infinito,
que nós podemos atingir vários objetivos se nós quisermos, né? Muitas vezes a gente ouve falar isso, a doutrina nos fala isso, as pessoas que nos orientam, as pessoas que nos dão informações acerca de novos conhecimentos, novas consciências, elas falam isso, que nós somos infinitos, nós somos abundantes, porque Deus está dentro de nós. Essa energia essencial, essa presença divina, ela está em nós como ela está em tudo. Causa primária de todas as coisas, está escrito lá no Livro dos Espíritos. Então, quando nós é, falamos de conversar com Deus, nós estamos nos referindo a essas coisas, a esses detalhes, essas conversas internas que nós temos conosco mesmo, a conversa que nós temos com a natureza, com tudo que nos cerca, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. É muito comum quando nós vamos orar, né? A gente costuma às vezes ouvir, se quer conversar com Deus, tem que faça oração. Ok, é válido também, tá? Desde que seja aquela oração que venha do coração. Pode ser uma oração repetida? Pode, como nós falamos do Pai Nosso agora há pouco, no início desse bate-papo. Pode ser o Pai Nosso, desde que você não fale ele da boca para fora, simplesmente, mas que você reflita naquilo que você está dizendo. Pai nosso que estás nos céus, que está em todos os lugares, venha a nós o vosso reino, venha a nós a vossa presença, assim na terra como no céu, em todos os lugares. Seja feita a vossa vontade, e vai por aí afora. Tem várias colocações, tem várias interpretações aí do Pai Nosso. Nós podemos até alguma outra oportunidade falar sobre isso, mas não é hoje o nosso objetivo. Então, quando nós quisermos conversar com Deus, vamos fazer essa conversa interna, olhar para o Deus que está dentro de nós, conversar com Ele, porque Deus não é que Deus não está acessível a nós, muito pelo contrário, Ele está totalmente acessível a nós. Quando nós estamos de fato imersos em tudo aquilo que Ele criou para nós. Quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo, passamos a pensar não só em nós, mas pensar no coletivo também, né? Não podemos nos esquecer de nós, mas não devemos pensar só em nós. Compete a cada um pensar não só em si, mas também pensar no todo, no coletivo, que Jesus nos deixou, né, o mandamento máximo, amar a Deus acima de tudo, amar a Deus, tudo que Ele nos proporciona, e ao próximo como a ti mesmo. Então, compete a nós nos amarmos, nos aceitarmos como nós somos, para que nós também possamos amar o próximo e aceitar o próximo como ele é, tá? Tem uma expressão lá dos hindus, não é? Lá do pessoal da Índia, né? Eles são estudam muito essas questões, né, espirituais e tal, mas tem uma expressão que vocês já devem ter ouvido falar que chama-se namastê, né? É muito comum a gente ouvir falar namastê, namastê, mas o que que significa namastê? Se a gente for traduzir para a nossa linguagem, namastê significa assim, ó, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, o que que essa expressão está nos dizendo? O Deus que está dentro de mim, que está dentro de cada um dos nossos próximos, dos nossos irmãos, o nosso Deus saúda o Deus que habita o nosso irmão. Então está dizendo para nós que Deus está dentro de todos nós. Deus está dentro de cada um de nós. Então, se nós queremos conversar com Deus, vamos conversar conosco mesmo. Vamos conversar conosco, conversar com o nosso lado sombra, aceitar o nosso lado sombra, trabalhar o nosso lado sombra, da mesmo modo que nós trabalhamos o nosso lado bom, o nosso lado positivo. Vamos buscar compreender as nossas atitudes, compreender por que nós agimos de determinada maneira, por que nós fizemos determinada situação, por que nós falamos aquele assunto que não deveria ser dito. Vamos compreender essas questões, compreender esse nosso dia a dia, o modo como nós somos, para que nós possamos também compreender o nosso próximo. Aí nós voltamos para aquela frase: quando nós aprendemos a conversar com Deus, nós estaremos aprendendo também a conversar com o nosso próximo. Porque a partir do momento que nós compreendemos que somos criação divina, somos a manifestação divina
na Terra, a manifestação de Deus na Terra, não só nós, todos nós que aqui estamos, e estamos em evolução, porque todos nós, como Deus, que está escrito lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, como Deus é soberanamente justo e bom, Deus criou todos nós da mesma maneira. Ele não deu privilégios para ninguém, porque Ele é justo e Ele é bom. Então, Ele nos criou, nós, né, todos nós que aqui estamos, da mesma maneira, simples e ignorante. Espíritos criados simples e ignorantes, para que, com suas escolhas, com as suas vivências, possam evoluir ao longo da vida, ao longo das sucessivas reencarnações, e um dia chegar a agir como esse aí que está do nosso lado, Jesus, que também passou por essas etapas evolutivas, que também lutou contra o seu lado sombra, não sei quando, não sei em que planeta, não sei em que era, não sei em que galáxia, não temos essa informação ainda, não significa que não a teremos um dia, mas ele também passou por tudo isso que nós estamos passando. Teve as mesmas dúvidas, teve os mesmos questionamentos, as mesmas dificuldades, mas hoje ele é Jesus. Ele é o nosso irmão maior, aquele que nos veio trazer as informações, veio nos trazer o amor, o conhecimento, para que nós possamos de novo nos ligar a Deus, nos ligar ao Pai, como Ele está ligado. Então, é, essa essa jornada, esse caminho em busca desse Deus que está dentro de nós, da compreensão desse Deus, da compreensão de quem nós somos, da compreensão do nosso lado sombra, do nosso lado bom, esse caminho, essa jornada é nossa. São as escolhas que fazemos. Podemos antecipar esse caminho? Podemos sim fazer escolhas, sempre fazer escolhas certas, corretas e chegar, né, na posição que ele chegou mais rápido. Podemos. Porém, também podemos adiar, adiar e adiar essa jornada. Depende do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, das nossas escolhas. Então, meus amigos, quando nós falamos conversar com Deus é tudo isso, é estar imerso em tudo aquilo que Ele criou para nós, é estar imerso, de fato, dentro de nós mesmos, sendo quem nós somos de verdade, agindo da maneira que nós agimos, sem preocupações se seremos julgados, se seremos criticados. Nós temos que ser quem nós somos de verdade, não querer agradar as pessoas para não gerar uma situação de conflito. Não estou falando aqui também para a gente sair brigando com todo mundo, não é isso. Mas simplesmente que nós sejamos quem nós somos de fato, agindo com prudência, agindo com respeito, né, pelo próximo, sem invadir o espaço do próximo, porque o nosso limite termina aonde começa o limite do próximo. Mas como é que é esse limite, né? Como é que nós definimos esse limite? Nós não temos um parâmetro assim de medida para definir esse limite. A melhor maneira de nós definirmos esse limite é: haja sempre pelo bem, pratique sempre o bem, não se deixe levar por condutas equivocadas, por condutas menos positivas, porque aí sim você estará interferindo no limite do próximo. Então, haja sempre pelo bem, busque sempre o bem, olhe sempre o lado positivo das situações, porque as situações, tudo que ocorre conosco, tem dois lados. Todas as situações sempre têm dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Normalmente, é muito comum, no atual estágio evolutivo em que nós vivemos, é muito comum nós olharmos apenas o lado negativo. Só que dentro de uma situação negativa, por pior que ela seja, sempre tem um lado positivo. Como eu falei, tudo sempre tem um lado negativo e um lado positivo. Tudo sempre tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado que vai prevalecer? É aquele lado que você alimenta. Então, se nós alimentamos o lado negativo, é o lado que vai prevalecer. Se nós alimentamos o lado positivo, é o lado que vai prevalecer. Então, vamos começar a olhar para esse lado positivo das situações,
tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que acontece conosco, né? Situações nos quais que nós vivenciamos, vamos começar a olhar o lado positivo. A situação que está aí da pandemia, afetando todos os países, né? Do vírus, do Covid-19, muita gente morrendo, vindo a desencarnar por conta disso, né? Nada disso, gente, acontece por acaso. Para tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Nós sabemos disso. Qual é o lado positivo de tudo isso? Já pararam para pensar nisso? De tudo isso que está acontecendo, qual que é o lado positivo? Ah, mas como que você pode falar em lado positivo? Tem gente perdendo emprego, não está podendo trabalhar, não está pagando conta, não sei o quê. Sim, isso é, não estou negando isso, isso está acontecendo mesmo. Como eu falei, sempre tem um lado positivo e tem um lado negativo. Só que a grande maioria de nós, ela foca o lado negativo. Nós estamos falando de um vírus que eu não tenho os dados agora, né? Quantas pessoas já morreram, né, por conta desse vírus. Mas nós estamos falando, no Brasil é coisa de 300 mil pessoas, se eu não me engano. Posso estar enganado, tá? Mas em torno de 300 mil pessoas. Gente, 300 mil pessoas é muita gente? É a população de uma cidade inteira. Por exemplo, aqui de Sorocaba, seria mais ou menos a metade da população. Só que no Brasil tem 250 milhões de pessoas. Então, 300 mil pessoas dentro de 250 milhões é um percentual muito pequeno. Nós tivemos no século XX, lá nos anos 20, nos anos 30, aliás, um pouco antes, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, naquele período lá, nós tivemos um surto de gripe espanhola, que vocês já devem ter ouvido falar, que morreu mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? Tudo bem, de lá para cá, todo o avanço que teve na medicina e tal, melhorou muito, né? As nossas condições sanitárias, de saúde, melhorou muito. Mas o vírus está aí embora tenha toda essa situação negativa, ele também tem um lado positivo. Então vamos começar a olhar para esse lado positivo, os relacionamentos na família, a importância de nós cuidarmos um pouquinho mais da nossa saúde, da nossa higiene. Então, essas coisas, não é? A oportunidade de nós estarmos mais em casa, estudando, conversando com a família, convivendo com a família, porque nós temos, né, uma vida muito agitada. Nós saímos para isso, para aquilo, vamos não sei aonde, vamos não sei o quê, mas de fato, quanto tempo nós passamos com a nossa família? Quanto tempo nós fazemos esse trabalho íntimo, né, de olhar para dentro de nós, de buscar dentro de nós as respostas para tudo que está acontecendo na nossa vida? Então são esses pontos, cada um aí que reflita, né, cada um de nós que possamos refletir dentro disso que está acontecendo. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Para mim, qual que é o lado negativo da situação do Covid-19? Qual que é o lado positivo? Para mim é uma coisa, para você pode ser outra, para o nosso irmão ali pode ser outro. Enfim, cada um tem o seu ponto de vista, mas o importante que eu quero dizer aqui é que todos nós olhemos para o ponto positivo. Vamos olhar para o ponto positivo, vamos evidenciar o ponto positivo. Se morreram 300 mil pessoas no Brasil, não sei quantos milhões de pessoas foram curadas do Covid-19. E esses dados são divulgados? São, mas o que é evidenciado são as mortes, não é? É natural, né? Isso é natural na nossa humanidade atual, focar o lado negativo. Vamos começar a olhar para o lado positivo das situações. Para a gente finalizar, então, quando nós estamos sendo gratos, agradecendo por tudo que nós temos, agradecendo pela natureza que nos cerca, pelo nosso planeta, pela vida, por nós, pelo nosso corpo físico, pela casa que nós moramos, pelo nosso carro, pelo nosso trabalho, pelo dinheiro que nós recebemos, quando nós estamos agradecendo por tudo isso, sendo grato, né, por tudo que nós temos, nós estamos nos conectando com Deus novamente, agradecendo por tudo aquilo que Ele nos concede. Mas vamos agradecer também pelas situações ruins, pelas situações negativas. Vamos agradecer, às vezes, pela perda de um emprego, pela perda material, por uma doença, pela perda de um ente querido. Vamos agradecer por isso também, porque, como nós falamos lá durante o nosso bate-papo, tudo são aprendizados. Tem aprendizados que nos deixam felizes
e tem aprendizados um pouco mais amargos. Mas tudo é aprendizado para nós, tudo com vistas à nossa evolução, tudo com vistas à nossa transformação, para que cada vez mais nós estejamos em sintonia com Deus que está em volta de nós, né? É comum às vezes a gente falar, vou conversar com Deus, aí a pessoa olha para cima, como se Deus estivesse em algum lugar no espaço, né? Ele tá, mas ele tá também aqui do nosso lado. Ele está presente dentro de nós, ele está presente à nossa volta, na nossa vida. Então vamos enxergar esse Deus, não é? Esse Deus que é presença constante na nossa vida, no nosso dia a dia, que é presença dentro de nós. Vamos enxergar esse Deus que está em nós, para que nós também possamos enxergar o Deus que está nos nossos irmãos. Vamos aprender a conversar com esse Deus que está à nossa volta, para que nós possamos também conversar com os nossos irmãos. Tá bom? Meus amigos e amigas, esse é o recado, né? A mensagem que eu quero deixar hoje aqui para todos nós, para que nós possamos refletir um pouco sobre isso, de fato, o que é Deus, o que Deus representa para mim, como eu converso com Deus e como Deus está presente na minha vida. Eu agradeço pela oportunidade que me foi concedida e vibro para que essas palavras possam fazer diferença, né, na vida de vocês, como fez para mim quando eu li, né? Aprenda a conversar com Deus para que você possa conversar com o seu irmão. Isso fez uma diferença muito grande para mim, que me motivou até a gente estar conversando hoje sobre isso aqui. Então, agradeço pela oportunidade, peço a Deus que abençoe a todos vocês e a todos nós, e vamos assim encerrando, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a Deus e a Jesus, aos nossos amigos espirituais, vibrando pela paz na terra entre todos os homens, pelo bem universal, pelo nosso Brasil, seu povo, seus dirigentes, vibrando pelas equipes médicas, tanto do plano físico quanto do plano material, que estão hoje aí empenhadas no tratamento do Covid-19, vibrando pelas vacinas que estão sendo criadas, por todas essas bênçãos que são concedidas a nós por Deus. Agradecemos pela nossa existência, pela nossa criação, por esta reencarnação e saudamos o Pai novamente, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, meus amigos. Namastê.